Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos falar acerca do romantismo francês, especialmente de pintura. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com um vídeo acerca do romantismo francês. Nós já falámos do romantismo francês no nosso canal, temos um vídeo, mas esse vídeo é mais dedicado à escultura e à arquitetura. Hoje vamos mergulhar na pintura. Eu faço sempre assim, eu separo a pintura, talvez porque seja uma área em que eu estou mais confortável, tenho muito mais coisas para dizer, ou porque também há muito mais artistas. Apesar de tudo, eu na primeira parte do vídeo do romantismo francês, arquitetura e escultura, fiz uma introdução aos temas usados na pintura e eu vou deixar o link aqui porque é importante ver esse vídeo primeiro e depois então vamos para a pintura. E hoje vamos então falar de pintores do romantismo francês. O romantismo francês nasce por oposição àquela coisa séria, moderada e extremamente histórica que era o neoclassicismo. É uma forma de reagir contra a ordem que está no centro do movimento neoclássico. Os artistas românticos, na verdade, estão apenas a responder ao ambiente político, eles estão-se a rebelar contra o conservadorismo e contra os moderados na arte. Eles querem priorizar a anarquia, o imaginário e destacar a importância do indivíduo e da experiência individual. Os temas que agradam estes novos artistas são o exótico, a novidade, a paixão, a crueldade e todo o ambiente dos romances medievais. A arte romântica abrange uma série de estilos. Na Alemanha, que já falámos aqui no vídeo do Romantismo 1, na Alemanha, o romantismo vê o divino na natureza, como é exemplo desta obra que estamos a ver do maior mestre alemão do romantismo, que é o Friedrich. Em Espanha, o romantismo é dominado pelas fantasias negras e perturbadoras de um pintor que nós temos estado a seguir com muita atenção aqui no Criarte, que é o Francisco de Goya. Já na Inglaterra, que vamos falar no futuro, o romantismo espelha o individualismo dos artistas, como é o caso das visões de Turner, muito famoso e excelente. E aqui, em França, o romantismo é marcado, acima de tudo, pela cor, como é exemplo disso, o seu expoente máximo, que é o Delacroix. Vocês estão a perceber que, apesar de tudo isto ser romantismo, em cada sociedade e em cada cultura, ele apresenta nuances diferentes. Apesar de ser tudo romantismo, é tudo diferente conforme a cultura que o está a inspirar. E em França temos cor. Muita cor. Nas décadas seguintes à Revolução Francesa e à derrota final de Napoleão em Waterloo, em 1815, um novo movimento chamado romantismo começa a florescer na França. Inicialmente, o romantismo está muito mais associado à música e à literatura. Este é um movimento artístico que começa na literatura, depois passa para a música e só depois chega às artes plásticas. Portanto, ele começa nos livros, nos poemas, na imaginação fértil dos autores e depois então vai passando. E isto é completamente diferente de tudo o que tínhamos vivido até aqui, que era algo muito mais impessoal. O neoclassicismo não tem nada de pessoal, tem tudo a ver com um bem maior, o heroísmo, a pátria. Então, por oposição, o romantismo volta-se para dentro. É sempre assim na história da arte. Vocês que seguem o Criarte já sabem disso. Um movimento nasce quase sempre por oposição ao movimento vigente. As pessoas estão fartas daquela estética e criam uma revolução nas artes. O romantismo em França é uma resposta direta à racionalidade do iluminismo e à transformação da vida cotidiana pós-revolução industrial. Vocês seguiram o vídeo em que eu falei da escultura e da arquitetura, vocês perceberam que o romantismo é extremamente difícil de definir. É um movimento complexo. É um movimento que olha para trás, o neoclassicismo também olha para o período clássico, daí neoclassicismo. O romantismo olha para trás e olha para várias coisas lá atrás. Nós, na escultura, temos um reviver do barroco, um reviver do renascimento. Na arquitetura temos um reviver de tudo, especialmente do gótico. Temos neogótico, neomedieval, neorromânico. Estamos a reviver tudo. Portanto, é difícil de definir. Muitas vezes as pessoas ficam
sem saber isto é gótico ou é neogótico ou é romântico, é só olhar para a data. Muitas vezes só assim é que a gente sabe. Se bem que há sempre ali uma mistura dos produtos naturais, dos materiais naturais na arquitetura, há um olhar para a natureza, não é? O alemão tem muito a ver, o romantismo alemão tem muito a ver com a natureza e o divino. Em França tem muito a ver com a cor, especialmente na pintura. Os temas são completamente diferentes, são mais subjetivos, são mais do indivíduo e não da pátria, de uma coisa mais geral. O romantismo dificilmente é geral. Tem muito a ver com as lutas internas, com a imaginação também. Os artistas exploraram diversos assuntos e trabalharam em estilos variados. Não há uma única forma de romantismo em França. Mesmo quando Charles Baudelaire escreveu sobre o romantismo francês, em meados do século XIX, ele achou extremamente difícil defini-lo corretamente. Acerca do Salão de Paris de 1846, o Baudelaire escreve que o romantismo não está nem nos assuntos que um artista escolhe, nem a sua cópia exata da verdade, mas na maneira como ele se sente. O romantismo e a arte moderna são uma e a mesma coisa. Em outras palavras, intimidade, espiritualidade, cor, anseio pelo infinito, expresso por todos os meios que as artes possuem. Talvez a melhor maneira de perceber exatamente o que é o romantismo na pintura seja seguir assim os trabalhos dos pintores. Vamos começar pelos pintores ainda muito neoclássicos, com um pezinho na transição. Depois passamos para pintores de transição e finalmente chegamos então aos pintores completamente românticos. Este vídeo vai ter 3 partes e vamos então passar para a primeira parte. Nesta primeira parte deste vídeo nós vamos começar pelo inimigo do Eugène Delacroix. Eugène Delacroix vai ficar mais para a frente, vai ficar para a segunda parte do nosso vídeo, que ele é já completamente romântico e outras coisas, porque nestes movimentos agora estão a acontecer todos ao mesmo tempo. Então, o início deste vídeo vai ser com o seu maior inimigo dentro do mundo das artes, que é o oposto. Portanto, por oposição, vamos falar de alguém que não é romântico, mas que também já não é completamente neoclássico. Vamos falar de um pintor famosíssimo, muito importante, porque apesar de ele ser inimigo declarado do Delacroix, também o inspirou e inspirou muita gente dentro do romantismo. Vamos falar de Ingres. Jean-Auguste Dominique Ingres nasceu a 29 de agosto de 1780, foi um pintor e ícone do conservadorismo cultural na França do século XIX. Ingres tornou-se o principal defensor da pintura neoclássica francesa após a morte do seu mentor, Jacques-Louis David. Os trabalhos de Ingres são de um nível técnico meticuloso e constituem a antítese estilística do emocionalismo e do colorismo da escola romântica contemporânea. Como pintor de história monumental, Ingres procurou perpetuar a tradição clássica de Rafael, de Nicolas Poussin, por exemplo. As distorções espaciais e anatómicas que caracterizam os seus retratos, no entanto, antecipam muito dos experimentos formais mais audaciosos do modernismo do século XX. Muita gente me perguntou e me cobrou porque é que eu não tinha falado de Ingres quando foi o neoclassicismo. Ele era aluno do Jacques-Louis David, portanto já seria numa fase tardia do neoclassicismo. E vocês, quando olham para a obra dele, percebem que apesar de ele ser um defensor da estética clássica, ele já está um bocadinho fora do neoclassicismo. Os temas já não são neoclássicos, coisa nenhuma. Portanto, ele tinha ali um pé noutras coisas, daí eu trouxe agora. Vocês entendem que os períodos agora são conflituosos, é mais difícil nós isolarmos este pintor é isto, este é aquilo. Vocês viram, por exemplo, o Francisco de Goya, que era tudo. Ele era romântico, mas ele era barroco, mas ele era rococó, ele já põe um pé ali no expressionismo, já põe um pé também no abstrato. Portanto, vamos agora, em vez de fazer assim por rótulos, vamos ver a transição, o fluimento da arte. O Ingres recebeu a sua primeira instrução artística do seu próprio pai, o Jean-Marie Joseph Ingres, um faz-tudo artístico de talento modesto, mas com pretensões profissionais e sociais muito ambiciosas. A educação formal do Ingres, na Escola dos Irmãos de Doutrina Cristã, foi cortada pela abolição das ordens religiosas em França em 1791, durante a Revolução. Assim, ele transferiu-se para a Academia de Belas Artes em Toulouse. Em 1797, ele partiu para Paris, onde entrou no estúdio de David, o artista mais célebre da França e o maior de todos os neoclássicos. 2 anos depois, Ingres foi aceito na École de Belas Artes e o culminar da sua educação artística ocorreu em 1801, quando ele foi premiado com o Prix de Rome. A pintura premiada foi esta, Os Embaixadores de Agamemnon na Tenda de Aquiles. Esta obra demonstra o seu domínio do vocabulário pictórico
pictórico académico, padrão da época, bem como a sua atração por certos arcaísmos estilísticos que então eram a moda em França. Infelizmente, com as tropas a seguirem Napoleão para a guerra, não havia dinheiro nos cofres públicos para lhe pagarem a bolsa. Portanto, ele venceu o Prix de Rome, mas não pôde ir estudar para Roma, ficou em França. E em França ele tinha que pintar para sobreviver. Ele começou-se então a distinguir como retratista de gente rica e em 1804 cumpriu a sua primeira comissão oficial desse género com a pintura do primeiro cônsul Bonaparte. 2 anos depois ele atraiu a atenção do público com a exibição de vários retratos no Salon. E o Ingres é um retratista muito bom, ele academicamente é muito bom. Vamos ver 2 exemplos de retratos que ele expôs no Salão de Paris que foram um grande sucesso. São 2 mulheres, a Sabine Rivière e também a sua filha de 13 anos, a Caroline. E apesar da qualidade técnica que vocês observam nos seus retratos, ele ainda não traz absolutamente nada de novo para a história da arte. Até àquela que foi a obra que mais gerou controvérsia até então. Ele ficou muito conhecido com esta obra. Este é Napoleão I em seu trono imperial, uma obra de 1806. E qual foi a razão pela qual esta obra foi tão controversa? Por causa da rigidez e da frontalidade plana, uma ideia que Ingres vai buscar ao passado. Mas este não é o passado clássico, ele não está a olhar para o Renascimento, ele não está a olhar para a Grécia nem para Roma, ele está a olhar para o bizantino. Vocês lembram-se dos nossos vídeos acerca do bizantino que eu expliquei o que era um ícone e que aqueles retratos eram feitos de frente. Isto não era normal em mais nenhuma época da arte e é exatamente aí que ele vai buscar estas ideias. E isto é um conceito romântico, olhar para o passado, mas não para o passado clássico, olhar para outras épocas. Esta frontalidade plana tem mais a ver com os retratos medievais e com os retratos bizantinos. Outra coisa interessante é que este realismo de detalhes lembra os mestres flamengos do século XV. Claro que os críticos, quando olharam, disseram que ele era gótico. De uma forma pejorativa, ele estava a copiar os góticos. E isto foi muito prejudicial para Ingres. Ele levou quase 2 décadas para se livrar do rótulo de gótico. Pronto, ele assumia-se como neoclássico, mas vocês percebem que ele tem muito pouco neoclássico aqui. Pouco antes da abertura do Salão de 1806, Ingres finalmente partiu para a Itália, onde conseguiu seguir os seus próprios impulsos artísticos. Os funcionários da escola ficaram perplexos com a gravidade linear e com a sobriedade tonal de 2 pinturas que ele enviou de volta para Paris, em 1808. Temos aqui esta obra famosíssima, A Banhista de Valpisson, e também temos esta outra que é também muito bonita, O Édipo e a Esfinge. Obviamente, estas obras foram também extremamente criticadas, porque o corpo, a forma que Ingres trabalha a anatomia, não é da forma clássica académica. Há aqui uma distorção da anatomia que os críticos achavam pavoroso. Eles achavam isto extremamente feio. Nós olhamos para estas obras e achamos-las belíssimas, não é? À vista da nossa modernidade. Mas os críticos franceses da altura diziam que faltava a modelagem convencional e que estas distorções anatómicas faziam os corpos serem feios. Por exemplo, estamos a ver mais uma obra de 1811, Júpiter e Tétis. É um trabalho culminante dos anos de estudante de Ingres em Roma. E é outra obra em que o corpo é trabalhado de uma forma incrível. Quando acabou a bolsa de estudos para estar em Roma em 1810, o Ingres optou por não voltar para Paris, porque as suas obras não estavam a ser lá nada bem recebidas. Ele queria muito que as pessoas gostassem dele, então ele decidiu não voltar. Ele ficou em Roma e ali ele começou a estabelecer-se como retratista dos funcionários do Napoleão. Ele também recebia algumas comissões ocasionais no género mais prestigiado da pintura de histórica. Em 1811 ele foi convidado a participar da redecoração do Palácio Quirinal, que estava em processo de transformação, na residência oficial de Napoleão em Roma. A contribuição de Ingres consistiu em 2 telas monumentais. Rómulo Conquistador de Acron, uma tela terminada em 1812, e O Sonho de Ossian, terminada em 1813. Este período de relativa prosperidade para Ingres terminou abruptamente em 1815 com a queda do Império de Napoleão e a evacuação francesa de Roma. Optando por permanecer em Itália, o Ingres ficou desesperado por trabalho e recorreu à execução de desenhos de retratos em pequena escala para ingleses e para outros turistas que iam até Roma. Ao longo da sua vida, apesar dos seus dons supremos como retratista, o artista professou desprezar o retrato e, em vez disso, esforçou-se para estabelecer credenciais como criador de grandes pinturas de história. Ele continuava a tentar ser o novo Jacques David, que tinha sido o seu mentor, tinha sido o seu professor,
A Academia queria aquele tipo de trabalhos, mesmo agora com o fim do Napoleão, ele insistia em pintar os retratos históricos, quando na verdade ele era um excelente retratista. E foi durante este período que ele emergiu como mestre do chamado género troubadour, trovador. São pinturas de temas medievais e renascentistas que refletem os maneirismos artísticos dos períodos retratados. Típico da produção de Ingres nesta categoria é, por exemplo, esta obra de 1819, Paolo e Francesca. É um trabalho que ilustra a trágica morte de dois amantes malfadados no inferno de Dante. Apresenta figuras um tanto rígidas, semelhantes a bonecas, situadas dentro de um interior radicalmente simplificado e enquadrado, que lembra os encontros em pinturas em painéis italianos do século XIV. Quando exibidas no salão, estas telas só alimentaram os ataques dos críticos que continuaram a retratar Ingres como uma espécie de intenção selvagem de levar a arte de volta à infância. Primeiro era chamado de gótico, agora inspirava-se em contos medievais, e nós sabemos que os românticos têm uma obsessão com o que eles consideram ser o medieval, que não era nada daquilo que eles retratavam, mas havia ali uma romantização. Nós vimos isso muito na arquitetura, há uma procura, há um neomedievalismo a acontecer, e os críticos não o entendem, o Ingres está realmente fora do seu elemento. Quando ele apresentou esta obra que estamos aqui a ver, A Grande Odalisque, uma obra de 1814, provavelmente a obra mais famosa de Ingres, a resposta não foi boa, também foi muito hostil. Ela foi exibida no Salão de 1819, esta pintura provocou a indignação dos críticos, que ridicularizaram a modelagem radicalmente atenuada, bem como as distorções anatómicas habituais de Ingres no feminino. E de facto, a Odalisca de Ingres é uma criatura totalmente desconhecida por natureza. Estes corpos só existiam na mente do Ingres. Se calhar ele nunca tinha visto uma menina sem roupa, também não sabemos. Mas pronto, eu gosto das obras. Gosto desta distorção, acho que tem a ver com a imaginação dele, acho muito bonito. Apesar da controvérsia dos seus nus, o Ingres finalmente começou a virar a maré da crítica a seu favor, quando ganhou reconhecimento como pintor religioso, ganhando a Ingres os seus primeiros elogios críticos, bem como a eleição para a Academia, que era um sonho que ele teve durante toda a sua vida. Ele passou do artista mais difamado de França para um dos mais celebrados. É nestes quadros mais religiosos que o Ingres talvez seja mais neoclássico, daí o seu sucesso. No entanto, este trabalho nunca o preencheu, e ele acabou por fazer outras obras muito, muito interessantes, nomeadamente esta que estamos a ver, que é o retrato de Monsieur Bertin. Esta obra é interessante porque é um retrato, sim, mas é um retrato de alguém de uma classe média. Não era muito normal um pintor retratar alguém de classe média, normalmente retratavam mais da classe alta. O Ingres, a partir de 1829, passou a ser professor da Escola de Belas Artes e em dezembro de 1833 foi eleito presidente desta instituição para o ano seguinte. No entanto, neste momento, o artista começou a ser acusado de imperialismo artístico, ou seja, ele impunha o seu estilo pessoal à sua escola de artes, o estilo neoclássico. Muita gente se voltou contra ele e é aqui que também nasce muito esta guerra entre ele e o Delacroix, porque o Delacroix era anti-neoclássico assumido. O Delacroix costumava comentar que o país com maior liberdade do mundo, que era a França, que fez uma revolução para ser livre, era o país onde os artistas tinham menos liberdade. Porquê? Porque tinham que pintar segundo a escola clássica, não podiam fazer o que queriam. A escola clássica determinava o tema, as cores a usar, pronto, e ele não queria isso. E o Ingres era um defensor com todas as suas forças do academicismo. Claro que o Ingres ficou profundamente ferido com estas críticas, ele era muito sensível e ele anunciou que nunca mais ia expor no salão e acabou por ir embora, voltou para Roma, onde foi nomeado diretor da Academia de França em Roma. Aqui os seus deveres eram mais administrativos e de ensino. Ele esteve 6 anos, em Roma completou 3 telas: A Virgem com a Hosta, de 1841, A Odalisca com o Escravo, de 1840 e Antíoco e Stratonice, de 1840. Estas 3 obras acabaram mais uma vez por cair no gosto da crítica e ele teve mais uma maré de sucesso e voltou em 1841 triunfante a Paris, onde jantou com o rei, comemorado publicamente com um banquete com a presença de mais de 400 dignatários políticos e culturais. No final da sua carreira, as obras que o Ingres pintou são notáveis. Em 1856 ele completou A Fonte, uma representação de uma adolescente que se tornou uma das suas telas mais célebres em França, nesta época, em grande parte desprovida
desprovida das distorções anatómicas que caracterizaram todos os seus nus mais interessantes e mais controversos, esta obra satisfez mais o gosto popular. É uma obra com um erotismo mais facilmente consumível. E depois temos uma outra obra muito interessante, que é o Banho Turco, uma obra de 1863, que é a conquista culminante de Ingres no género do nu feminino. É uma obra que apresenta várias referências a vários nus anteriores do artista. Esta imagem oferece um verdadeiro inventário de contorções e distorções a que ele submeteu o corpo feminino ao longo dos anos. Ingres é fundamental na história da arte para perceber este período em que os pintores são muitas coisas ao mesmo tempo. Não são uma coisa só. Ele era neoclassicista, mas obviamente era muito mais que isso. Vamos agora falar de um outro mestre de transição para o período romântico. Vamos falar de Anne-Louis Giraudet. Anne-Louis Giraudet foi um dos primeiros pintores importantes do romantismo francês. Foi aluno de Jacques-Louis David. Ele nasceu em Paris a 9 de dezembro de 1767, com o nome completo de Anne-Louis Giraudet de Rossy-Triosson, um pintor francês e um dos precursores do movimento romântico na pintura francesa, que introduziu elementos de eroticismo nas suas obras. Giraudet destacou-se pelo seu estilo preciso e claro e por ter sido o artista preferido para retratar a família de Napoleão Bonaparte. A obra de Giraudet situa-se entre duas grandes correntes artísticas, o neoclássico e o romantismo. As suas obras são impregnadas de uma graça e de um lirismo singulares, em harmonia com o espírito da época. E com Giraudet estamos a falar de mais um artista que vem da escola de Jacques-Louis David. Estes são os seus sucessores diretos, digamos assim, na pintura. E ele também ganha o Prix de Rome. Vocês repararam aqui ao longo dos nossos vídeos, quando se fala em França, fala-se sempre no Prix de Rome, porque como o neoclassicismo olha para o passado, para a época clássica, toda a gente quer estudar os clássicos onde? Onde eles existiam, ou seja, a Itália. Portanto, o Prix de Rome tornou-se assim um prémio que todos os pintores queriam vencer. Ele vence o Prix de Rome com uma obra incrível. José, reconhecido por seus irmãos, uma obra de 1789. E aqui podemos ver uma grande influência ainda de David. Com esta obra, o Giraudet torna-se uma celebridade nos meios intelectuais parisienses, o que lhe permitiu partir para a Itália para continuar a sua formação artística. E após ganhar o Prémio de Roma, ele pinta esta obra, O Cristo Morto Apoiado pela Virgem. Aqui temos um realismo sombrio e dramático, os aspectos neoclássicos de David combinados com elementos de obras italianas no século XVII que Giraudet havia visto em Paris. Giraudet interpreta subtilmente os seus modelos com toques poéticos. Os contrastes de luz e sombra, a gruta claustrofóbica e a luz suave e matinal lançada na cruz são elementos aos quais ele retornaria em trabalhos posteriores. Entre 1789 e 1793 ele viveu em Itália, escapando assim àquela parte mais turbulenta da Revolução Francesa. E em Roma ele compôs esta obra, Hipócrates recusa os presentes de Artaxerxes. A pintura retrata o virtuoso médico grego que se recusou a aceitar os presentes monetários do seu inimigo, Artaxerxes, em troca de experiência médica. Giraudet tinha acabado de enviar a pintura para a França, quando em 1793 os cidadãos saquearam a Academia Francesa de Roma por medo que os seus alunos também incitassem uma revolução. Portanto, o facto de ter existido uma revolução em França estava a meter medo às outras monarquias vizinhas. Uma data de intelectuais franceses ali no seio de Roma não eram muito bem vistos, então eles foram lá e atacaram a Academia. Giraudet, com medo, ficou sem dinheiro e refugiou-se em Nápoles por 16 meses. Durante esse período, ele concentrou-se quase exclusivamente em passeios, completando obras como as que estamos a ver, A Vista do Vesúvio, e é em 1792 que nós percebemos uma clara viragem de Giraudet para o movimento romântico. Vamos ver agora uma obra que já tem muito daquilo que nós associamos ao que é o romantismo. O Sono de Endymion. Giraudet introduziu mistério, irracionalidade e sensualidade na arte. Já estamos longe daquela arte mais clara, mais cívica que ele aprendeu com o David. Interpretando os seus assuntos de uma maneira evocativa e onírica e adicionando uma carga estranha e erótica, o Sono de Endymion mostra a paixão de Giraudet por duas formas artísticas que ele espera fundir, a pintura e a poesia. Pintada em Roma, em 1791, esta obra foi produzida como parte de testes obrigatórios dados pela Academia Francesa. Neste trabalho imaginativo, a deusa romana da caça, Diana, é representada como um eixo de luz puramente imaterial, lançando-se sobre o corpo nu do jovem pastor, Endymion. O deus amoroso Cupido, aparecendo na forma da divindade do vento a oeste,
Zéfir, afasta a folhagem para que a união mística possa ocorrer. Ao representar Diana como um raio de luz, Girodet disfarça o elemento feminino e apresenta o mito de maneira íntima. A solidão erótica do corpo andrógeno de Endymion é silenciosamente oferecida à sobrenatural Diana e a nós, ao espectador. Aqui, a poesia desloca o didático, o mítico desloca o político e a razão dá lugar à irracionalidade. Este seu trabalho foi saudado com entusiasmo no Salão de Paris de 1792. Girodet é um pintor muito diferente e muito interessante de se acompanhar. Vocês repararam que eu tenho uma camisola branca. Não é muito comum eu vir para aqui com uma camisola branca, mas ela faz parte da nova coleção que vocês podem comprar. Os links ficam aqui por baixo do nosso canal, aparecem-se as fotografias e também está no primeiro comentário fixado o link para a loja Criarte. Se quiserem apoiar o canal, podem ir até lá e comprar. Ela tem uma frase que diz: a arte é um processo, não um produto. É bonito, não é? E também tem pins que eu fiz. Uns desenhei aqui uns pins. Não se consegue ver muito bem. Eu acho que comprei o número abaixo, mas pronto. Se quiserem apoiar o canal, podem nos ajudar. Vamos agora continuar com as obras de Girodet. No final do século XVIII, Napoleão chegou ao poder através de campanhas militares e isto culminou na sua coroação como imperador em 1804. E em 1800, Girodet foi contratado para pintar uma tela para decorar o retiro rural de Napoleão. Buscando o favor do governo, Girodet escolheu um tema de um dos livros favoritos de Napoleão, Poemas Míticos d'Ossian. São poemas que promoveram a ideia do sobrenatural, que serviu como uma alternativa aos ideais racionais do iluminismo. E assim, Girodet cria esta obra: Os espíritos dos heróis franceses recebidos por Ossian no paraíso de Odin. Girodet combina a mitologia oceânica com a história militar francesa para criar uma alegoria política espacialmente densa e complexa. Soldados franceses cercam o poeta cego, Ossian, pronto para ser recebido no paraíso de Odin. Odin, uma divindade principal do panteão nórdico, é um deus da guerra e da morte, mas também da poesia e da sabedoria. Aqui, os heróis militares franceses são iluminados por um brilho interior e cercados por donzelas flutuantes. Devido à rápida mudança das alianças políticas, a pintura logo foi considerada obsoleta e nunca foi pendurada na residência de Napoleão. Agora, no entanto, é considerado um trabalho inovador e um precursor do romantismo. Já o trabalho Cena do Dilúvio apresenta um contraste gritante, com formas em tamanho real e uma tela monumental. Concebido em 1795, o trabalho tinha a intenção de encher o espectador de emoções intensas e elevadas, que eram referidas como sublime no final do século XVIII. Ao pintar esta cena, Girodet lembrou e competiu com as imagens do dilúvio bíblico de Michelangelo e do mestre francês do século XVII, Nicolas Poussin. No entanto, ao contrário dos seus antecessores, Girodet afirmou que o seu trabalho não representava o evento do Antigo Testamento. Outro trabalho interessante é a Revolta do Cairo. Também explora esta noção de sublime. A fim de restaurar a Galeria de Diana no Palácio das Tulerias ao seu antigo esplendor, o Napoleão encomendou uma série de pinturas que retratavam a sua ascensão ao poder através de vitórias militares. Em vez de documentar o evento com exatidão histórica, Girodet deixou a sua imaginação correr solta. A pintura representa uma cena da ocupação do Egito por Napoleão, quando os guerreiros mamelucos, egípcios e turcos se revoltaram contra os soldados franceses. A onda dinâmica de movimento na tela é animada pelas expressões faciais extremas das figuras. Enquanto pintava esta tela, o Girodet ficou completamente fascinado com a beleza exótica dos mamelucos e voltou-se para o exotismo. A obra, claro, foi um sucesso. E em 1808, mais um sucesso com as obras Réédition de Vienne. Em 1806, após a morte daquele que provavelmente era o seu pai biológico, há aqui uma grande história, ele foi adotado por outra pessoa, mas toda a gente achava que ele era filho de um nobre. O nobre morreu e deixou-lhe assim uma fortuna, e ele decidiu parar de pintar. Ele queria ser poeta. E nunca mais pintou. Fechou-se em casa, ficou isolado, isolou-se da família e dos amigos e decidiu começar a escrever poesia. É uma pessoa mesmo fascinante, o Girodet. Na verdade, ele escreveu poesia acerca da pintura e fez alguns ensaios sobre estética. E acabou por falecer em 9 de dezembro de 1824, em Paris. Após a sua morte, fez-se um leilão da sua obra e, na altura, as obras bateram, assim, o máximo histórico jamais pedido por uma obra de arte. Portanto, ele era bastante famoso. Agora vamos então ficar com o terceiro nome destes pintores de transição desta primeira parte do nosso vídeo. Vamos conhecer mais um pintor fascinante. Este é Antoine Jean Gros. Nasceu em Paris a 16 de março de 1771 e foi um pintor francês que antecipou algumas características do estilo que se viria a tornar o
romantismo. Grosse recebeu o seu primeiro treinamento de arte do seu pai, que era pintor de miniaturas, e em 1785 ele entrou no estúdio do amigo do seu pai, Jacques-Louis David, portanto mais um aluno de David. E Grosse reverenciava Jacques-Louis David, ele adorava, era Deus no céu, David na terra. No entanto, a arte mais sóbria, mais intelectualizada, mais serena de Jacques-Louis David não preenchiam o Grosse, que tinha um temperamento muito mais voltado para as emoções, muito mais romântico. Grosse era apaixonado pela natureza. Como estudante, ele foi mais influenciado pela cor, de Peter Paul Rubens, e pelos venezianos. Em 1793, com a ajuda de David, o Grosse foi para a Itália, foi para Génova, e em Génova conheceu a Josefina, e através dela conheceu o Napoleão, que era o seu herói. Em 1796, ele seguiu o exército francês até à Arcola e estava presente quando Napoleão plantou a bandeira francesa na ponte. Este momento foi imortalizado por ele nesta sua obra, uma grande obra que estamos a ver, Napoleão na Ponte da Arcola, uma obra de 1796. Ele acaba por acompanhar Napoleão nas suas campanhas e também ajudou a selecionar obras de arte de Itália para o Louvre, ou seja, a roubar. Vamos ser honestos, escolher para o Louvre. Ele depois disso ele volta para Paris em 1799 e o seu estudo para a pintura da Batalha de Nazaré, de 1802, acabou por ganhar um prémio. Infelizmente o projeto não foi realizado por ordem do Napoleão, que não queria que mais ninguém brilhasse em mais pintura nenhuma a não ser ele. Grosse foi convidado então para pintar Bonaparte, visitando as vítimas da peste de Jaffa, que está agora no Louvre. Isto foi seguido em 1806 pela Batalha de Aboukir e também a Batalha de Eylau. Todas estas obras estão agora no Louvre. Todos os artistas que contribuíram para o mito napoleónico, Grosse teve o efeito mais profundo na geração em ascensão de pintores românticos. A elegância, a riqueza, o poder dramático das pinturas históricas, como Napoleão visitando a Casa da Peste em Jaffa ou Napoleão no campo de batalha, influenciaram pintores como Géricault e Delacroix. Após a queda de Napoleão e a restauração dos Bourbons, que deu a Grosse o título de barão, David foi forçado ao exílio e Grosse tornou-se o chefe do seu estúdio. Como herdeiro do neoclassicismo, Grosse tentou trabalhar com um estilo mais próximo do de David. Ele continuou a pintar grandes composições, por exemplo, o teto da Sala Egípcia do Louvre, mas essas pinturas academicamente neoclássicas não tinham a vitalidade romântica das suas pinturas anteriores. As suas melhores obras, depois de 1815, foram apenas retratos, como, por exemplo, A Jovem com Colar, exibida em 1913. Ele foi, no entanto, continuamente atormentado pelas críticas de David ao seu trabalho e ficou cada vez mais insatisfeito com as suas próprias realizações, e esta situação de se privar de pintar o que gostava para estar à frente de uma oficina que não era a sua, que era do David. Depois o David estar sempre a dizer que ele não era bom o suficiente, tudo isto culminou no seu suicídio. E estes são os três grandes pintores de transição que nós temos que conhecer. Vocês viram que, apesar de todos eles serem neoclássicos, também são outras coisas. Já há aqui um olhar para os temas mais habituais do romantismo, que é o exotismo, que é olhar para a época medieval, para a época gótica, para a época românica, portanto olhar para o passado, mas de outra forma, que não apenas pelo clássico, mais cor, mais movimento, muito mais sentimento. Portanto, nós estamos então a entrar definitivamente nos grandes nomes da pintura romântica francesa. Agora, na segunda parte do nosso vídeo, vamos então falar de pintores que já não estão em transição coisa nenhuma, que já estão completamente mergulhados no romantismo e noutras coisas. Vocês sabem que a partir de agora a arte está a acontecer em várias frentes ao mesmo tempo, não é? Acabou-se aquele período em que o pintor era só de um estilo, era só de um movimento. Não, isso agora já não existe. Então, agora nesta segunda parte, vamos falar dos dois maiores nomes do romantismo, aqueles que toda a gente conhece. Vocês estão a gostar do vídeo? Se estão a gostar, deixem um comentário simpático, ajuda o YouTube a distribuir os nossos vídeos. E eu estou a fazer este apelo porque o que vem agora a seguir vai ser muito bom, porque vamos falar de Géricault e vamos falar de Delacroix. E vamos começar com Théodore Géricault.
Eu tenho um lugar especial no meu coração para as obras do Sr. Théodore Géricault, que nasceu a 26 de setembro de 1791 em Rouen, na França. Foi um pintor que exerceu uma influência muito importante no desenvolvimento da arte romântica. Géricault era um dandy, um ávido cavaleiro, cujas pinturas dramáticas refletem a sua personalidade extravagante e apaixonada. Antes que me esqueça, se quiserem que eu faça vídeo acerca da vida destes pintores, deixem aí nos comentários de quem é que vocês querem que eu faça. Eu tenho muita vontade de fazer sobre o Géricault, não há assim muita coisa acerca da vida dele, porque eu tenho uma vida infelizmente muito curta, mas muito intensa, muito intensa. São todos fascinantes estes pintores, todos. Enquanto estudante, o Géricault aprendeu as tradições da arte inglesa com o pintor francês Carl Vernet e desenvolveu uma capacidade notável para capturar o movimento animal. Ele também dominou a construção e composição de figuras classicistas sob o comando do académico Pierre Narcisse, o Barão de Guérin. Outro aluno de Guérin era o Eugène Delacroix. E Delacroix foi profundamente influenciado por Géricault. Nós percebemos na obra de Delacroix que tudo começou a fazer sentido na sua cabeça depois de ele ver as obras de Géricault. É interessante como as coisas se... Ninguém cria nada a partir do nada, não é verdade? Existem aqui muitas influências e é bonito ver os pintores influenciarem-se uns aos outros. Este primeiro trabalho, Oficial de Caçadores a Cavalo durante a Carga de 1812, retrata um oficial a cavalo de criação em um campo de batalha esfumaçado. Géricault foi atraído pelo estilo colorista do pintor barroco Peter Paul Rubens e pelo uso do assunto contemporâneo à maneira do seu colega mais velho, o pintor Gros, que falámos na primeira parte. No Salão de 1814, ele apresenta o Oficial Ferido. Esta obra chocou os críticos com o seu assunto triste e cores sombrias. Ele gostava muito de pintar cavalos. Vai ser algo muito recorrente na sua arte e pinta-os de uma forma incrível. Vocês percebem que já passámos por Ingres e por Gros, portanto já estamos aqui num período diferente da história, mas o impacto que estas imagens tiveram na sociedade francesa foi imenso. Normalmente as pessoas, quando não percebem as coisas, criticam. Ele tinha muitos críticos, mas também tinha muita gente que estava deliciada de ver esta cor e esta composição com muito movimento de volta à arte. Théodore Géricault foi viver para a Itália. Ele esteve entre Florença e Roma no período de 1816 até 1917. Aqui ele ficou fascinado por Michelangelo e pela arte barroca. O seu principal projeto neste tempo foi A Corrida dos Cavalos sem Cavaleiro. É uma composição heroica e de friso, nunca foi concluída. Retrata uma corrida perigosa que era um evento anual. Depois ele volta para a França e em França desenha um grupo de litografias sobre os assuntos militares que são consideradas entre as obras-primas deste meio da litografia. E em 1819 ele apresenta num salão uma obra incrível. Este salão foi completamente dominado pelo Ingres. Ingres era o pintor mais famoso da época. Uns que o odiavam, outros que o adoravam, mas toda a gente o conhecia. E o Géricault, na altura, apresentou uma obra que nós vamos ter uma análise dela aqui numa destas semanas, no canal Criarte. É uma das minhas obras preferidas também, gosto muito dela. É extremamente dramática e é um marco do romantismo francês. É provavelmente a obra mais conhecida do romantismo francês. Vamos ver. A Jangada de Medusa, uma obra de Géricault de 1819. Este trabalho retrata as consequências do naufrágio francês contemporâneo, cujos sobreviventes embarcaram numa jangada e foram dizimados pela fome antes de serem resgatados no mar. O naufrágio teve implicações políticas escandalosas em França. Eu depois no vídeo vou aprofundar a história, mas o capitão era um incompetente que ficou com o cargo de capitão do navio, não por ser, obviamente, competente que não era, mas pelas ligações que tinha ao novo rei, aos Bourbon, à família Bourbon. Então colocaram um homem sem absolutamente experiência nenhuma a comandar um navio. Pior ainda, ele era arrogante, ele não havia ninguém, ele não havia a tripulação, não havia os oficiais com muito mais tempo e experiência no mar, e foi fazendo disparate atrás de disparate até que aconteceu o naufrágio. Depois os jornalistas denunciaram tudo isto. É claro que nesta altura o rei não queria que isto viesse a público assim. Já tinha passado uns 3 anos, quando o Géricault pintou esta obra. As pessoas sabiam o que tinha acontecido, muita gente foi despedida, mas entretanto o rei queria abafar o caso e vai lá o Géricault e pinta uma obra monumental acerca do que aconteceu. A obra foi obviamente recebida com hostilidade pelo governo. Temos aqui uma obra com um realismo macabro. O Géricault trata o incidente da jangada como se fosse uma tragédia épica, heroica, e o virtuosismo do seu desenho e tonalidades combinam-se para dar à pintura grande dignidade
e levá-la muito além da mera reportagem contemporânea. O retrato dos mortos e moribundos, desenvolvido dentro de uma composição dramática e cuidadosamente construída, abordou um assunto contemporâneo como uma paixão notável e sem precedentes na história da arte em França. Claro que a obra não foi assim tão aclamada quanto ele estava à espera. Na verdade, ele estava à espera que o rei o contratasse. Ele achava que ia deslumbrar o rei e o rei o ia contratar. Como foi recebida de forma muito hostil, ele ficou extremamente triste. Aliás, ele neste período da sua vida estava provavelmente numa depressão, não sou médica, não posso diagnosticá-lo, ainda mais alguém do século XVIII ou XIX, mas ele estava triste, ele estava solitário, estava isolado da família, estava isolado dos amigos, tentava suicidar assim, umas vezes atrás das outras. Ele cavalgava, ele gostava muito de cavalos, cavalgava, então ele cavalgava desenfreadamente pelas ruas de Paris à espera de ter um acidente e morrer. É mesmo assim. Em 1820, completamente decepcionado, ele acabou por levar a jangada da Medusa para a Inglaterra, onde foi recebida como um sucesso sensacional. Ele ficou 2 anos em Inglaterra, desfrutando da cultura e da arte. Após o seu regresso à França, a sua amizade com Étienne Georget, um pioneiro de estudos psiquiátricos, inspirou a sua série de retratos de vítimas da insanidade, como uma das quais era vista como um tipo de aflição, incluindo a cleptomania e o delírio do comando militar, acidentes de equitação repetidos e infecções tuberculosas crónicas arruinaram a sua saúde e ele acabou por morrer após um longo período de sofrimento. Na verdade, ele, numa dessas cargas a cavalo pelas ruas de Paris, cai, fica ferido e acaba por falecer. E dá muita sensação, depois de ler a biografia dele, que foi proposital. A história da vida dele é assim uma tragédia, mas é também uma telenovela. Enfim, é impressionante. O Géricault é um pintor extremamente expressivo. Ele usa elementos da pintura clássica de uma forma completamente nova. Vocês viram que ele apresenta um quadro histórico, só que de um assunto contemporâneo. Isto já é super inovador. A Jangada da Medusa é, na verdade, um retrato universal do sofrimento humano. E é muito conhecido até aos dias de hoje. E agora vamos passar para mais um pintor romântico por excelência. E este é o mais famoso de todos. É o Eugène Delacroix. Eugène Delacroix nasceu a 26 de abril de 1798 em Charenton-Saint-Maurice, na França, e foi um dos primeiros e um dos maiores pintores românticos franceses. O uso da cor por Delacroix foi influenciar no desenvolvimento da pintura impressionista e pós-impressionista. A sua inspiração veio principalmente de eventos históricos ou contemporâneos ou literatura e uma visita a Marrocos, em 1832. Delacroix era o 4º filho de Victoire Oébin, descendente da família Oébin-Ressené, que havia criado móveis para o rei e para a corte francesa entre os séculos XVII e XVIII, e também de Charles Delacroix, um funcionário do governo que foi embaixador na Holanda em 1798. Claro que as más línguas dizem que ele não era filho do pai, era filho de um amigo do pai. Bom, as más línguas do século XVIII e XIX são uma delícia. Já vimos com o Goya e estamos a ver agora com a corte francesa. Ui! Na verdade, havia um amigo do seu papá que se chamava Charles Maurice de Talleyrand-Périgot, que era extremamente parecido fisicamente com o rapaz. Era uma pessoa com um alto cargo, muito importante no governo francês, e durante toda a sua vida o Delacroix recebeu muito apoio de algumas entidades dentro do governo francês. Portanto, isto é mais estranho ainda quando percebemos que a arte dele era muito pouco conformista, que estava muito pouco alinhada com o governo francês. Seja qual for a verdade, a infância de Delacroix não foi preocupante e ele sempre manteve um grande afeto e admiração pelo seu pai. Até aos 17 anos, ele prosseguiu estudos clássicos. Ele vinha de uma família que era muito artística e desenvolveu a paixão pela música e pelo teatro. Em 1815, ele tornou-se aluno do renomado pintor académico Pierre Narcisse, o Barão de Guérin. Ele conhecia o pintor histórico Antoine Jean Grosse e, quando jovem, visitou o salão do monarca e pintor Barão François Géraud. Em 1822, ele recebeu o apoio de Adolphe Thiers, o estadista e historiador, que, como ministro do Interior, na década de 1830, colocou o Delacroix no comando das decorações arquitetónicas. E neste seu tempo, o Delacroix estava sujeito a muitas novas ideias, as ideias dos românticos, e ele é extremamente influenciado pela pintura de Géricault. Já vos contei quando falei de Géricault. Ele, quando olhou para Géricault, aquilo
fez sentido ali dentro da sua cabeça. Não foi a única pessoa a influenciá-lo, claro, mas foi a que mais o influenciou. Também vemos no seu trabalho uma influência do pintor inglês Richard Parkes Bonington, do compositor e do pianista polaco Frédéric Chopin e do escritor francês Georges Sand. Portanto, há aqui um grande leque de influências. A estreia de Delacroix no Salão de Paris, de 1822, foi com esta obra, Dante e Virgílio no Inferno, mais conhecida como A Barca do Inferno. É um dos marcos no desenvolvimento da pintura romântica francesa do século XIX. Dante e Virgílio no Inferno foram inspirados pela Divina Comédia de Dante, mas o seu sentimento trágico e a modelagem poderosa das suas figuras lembram-nos mais Michelangelo, e a sua cor rica mostra também uma grande influência do barroco, especialmente de Rubens. Na sua escolha subsequente de assuntos, o Delacroix mostrou uma afinidade com Lord Byron e outros poetas românticos do seu tempo e também desenhou temas de Dante, de Shakespeare e da história medieval. Em 1824 ele exibiu esta obra, Massacre de Chios, uma grande tela representando o dramático massacre contemporâneo de gregos por turcos na ilha de Chios. A natureza do seu talento é evidente na unidade que ele alcançou em sua expressão do orgulho, dos conquistadores, do horror e do desespero dos gregos e do esplendor de um vasto céu. Delacroix já se havia interessado pela técnica delicada dos seus amigos pintores ingleses e também admirava as paisagens de John Constable, que foram exibidas em Paris em 1824. De facto, diz-se que as tonalidades luminosas evidentes no Massacre de Chios foram inspiradas pelo estilo de Constable. Vamos falar muito dele quando falarmos do romantismo inglês. Para completar a sua educação técnica e cultural, Delacroix partiu para Londres em 1825. Lá, ele teve contacto com pintores como Thomas Lawrence, Constable e Turner. Entre 1827 e 1832, Delacroix produziu obras-primas em rápida sucessão. Vamos ver. Esta é incrível. Vamos também ter análise desta obra. A Morte de Sardanapalus, uma obra realizada entre 1826 e 1827, é um assunto extremamente violento, mas também é voluptuoso. Temos aqui mulheres, temos pessoas escravizadas, animais, joias, tecidos ricos, tudo combinado numa cena sensual, mas um pouco incoerente. Uma das suas melhores pinturas sobre assuntos históricos é esta, a Execução do Doge Marino Fialiero, uma obra realizada entre 1825 e 1826, e temos também, deste mesmo período, obras que se baseiam na história medieval, por exemplo, a Batalha de Nancy e ainda a Batalha de Poitiers. O olhar para o medieval sempre muito presente. No último vídeo, acerca do romantismo francês, eu disse os temas e os sujeitos de obra que eram normais do romantismo. Este é um dos sujeitos de obra. O olhar para o Oriente e também o olhar para o passado, para a época medieval. E em 1830, Delacroix pinta a obra mais famosa da sua vida, uma das obras mais famosas de França, ponto final, que é A Liberdade Guiando do Povo. Estamos a ver. Esta foi uma obra pintada em 1830 para comemorar a Revolução de Julho, que tinha acabado de trazer Louis-Philippe ao trono francês. Esta grande obra mistura a alegoria com o realismo contemporâneo de uma maneira altamente bem-sucedida e monumental, e ainda é talvez a mais popular de todas as pinturas de Delacroix. A maneira relativamente subjugada de Liberdade Guiando o Povo também reflete uma mudança no estilo de Delacroix, que se torna um pouco mais silenciosa, enquanto ainda retém elementos de animação e de grandeza. Numa das próximas semanas vamos analisar esta obra, tenho muito para dizer sobre esta obra, gosto muito dela. Ela é propriedade do Estado francês, não pode sair de França, está no Louvre, acho que toda a gente a conhece, está por aí estampada em todas as t-shirts, não da minha, que fui eu que criei, e eu não tenho o talento de Delacroix, mas pronto. Depois desta obra, que foi muito bem recebida, ela foi imediatamente comprada pelo governo, ele continua a criar. E com os fundos destas suas criações, ele consegue então fazer uma viagem a Marrocos, à Argélia e a Espanha. Isto em 1832. Ele vai com Mornay, que era o representante diplomático do rei Luís Filipe, ao sultão. Marrocos prova ser uma revelação para Delacroix, que encontrou no seu povo, no seu modo de vida, a nobreza e a beleza homérica que ele nunca havia visto no próprio neoclassicismo académico francês. As vistas da natureza exuberante e a beleza dos cavalos, dos árabes e das suas roupas passaram a inspirar a memória visual do Delacroix
para o resto da sua vida, até às suas últimas obras. Delacroix fez esboços e anotações abundantes durante a viagem e depois usou-as nas suas obras em Paris. Depois de Marrocos, o seu desenho e a forma como ele aplicava a tinta tornaram-se muito mais livre e o uso da cor muito mais intenso. Os primeiros frutos destas impressões de Marrocos são a obra Mulheres de Argel no seu apartamento, uma obra de 1834, lindíssima. Aqui temos 3 mulheres árabes e os seus arredores são retratados como uma chama de harmonia de cores requintadamente quentes. Outras obras que nos levam também para estas experiências são esta Convulsionistas de Tanger, uma obra realizada entre 1837 e 1838, e esta, O Casamento Judaico em Marrocos, de 1839. Na verdade, Delacroix continuou a pintar assuntos árabes até quase o final da sua vida. Estas obras tornaram-no imensamente amado pelos franceses. Na última parte da sua vida, ele tinha comissão atrás de comissão, não só para fazer pinturas em tela, mas também para fazer pinturas em murais, portanto ele era muito bem conceituado. Realmente isto já é romantismo no seu modo mais puro e mais intenso e mais bonito. As suas obras mais tardias refletem muito temas árabes, religiosos e clássicos, e várias cenas soberbas de animais selvagens e caçadas, como esta que estamos a ver, A Caça ao Leão, uma obra de 1858. Os jornais de Delacroix continuam a ser um best-seller até os dias de hoje. Tenho que comprar. Vou pedir que prenda alguém. Na verdade, quando olhamos para a obra de Delacroix, temos a mesma sensação, provavelmente, que temos quando olhamos para a obra de Turner, que é a inovação inacreditável, como uma pessoa consegue mudar radicalmente o curso da história da arte. Géricault já é assim fora da caixa, mas o Delacroix, o seu uso da cor, é qualquer coisa de único, é único e é maravilhoso e vai inspirar muita gente até hoje. Essa expressão desenfreada de energia, de movimento nas suas obras, o seu fascínio pela violência, pela destruição, pelos aspectos mais trágicos da vida, o virtuosismo sensual da sua cor, tudo isto ajudam a tornar Delacroix uma das figuras artísticas mais fascinantes e mais complexas do século XIX. Se quiserem vídeo acerca da vida dele, basta deixar um comentário. E agora vamos passar para a terceira e última parte, vai ser curtinha, mas ainda vamos falar de romantismo em França. Nesta terceira e última parte do romantismo francês, vamos falar de 2 pintores que vieram depois na escola de Géricault, na escola de Delacroix, mas que trouxeram coisas novas ao romantismo, coisas diferentes. Vou-vos falar primeiro deste pintor, Horace Vernet. Ele nasceu a 30 de junho de 1789, foi um pintor francês de temas de desporto e de vastos panoramas de batalha, principalmente os da Galeria da Batalha de Versailles. Ele era filho e neto de 2 pintores conhecidos, Carl Vernet e o Joseph Vernet. Horace desenvolveu uma forma notável de trabalhar em grande escala e tornou-se um dos pintores militares mais importantes da França. Ele era bonapartista e especializou-se em glorificar o Napoleão. Durante a restauração da monarquia, após 1815, o seu estúdio foi um centro de intriga política, bem como um local de encontro para desportistas, artistas e escritoras. Ele é considerado o principal pintor de paisagens terrestres e marítimas de França e era um prodígio na sua infância, um profissional na adolescência e foi muito inspirado em ser um excelente pintor por dificuldades financeiras. Ele casou muito cedo e tinha muito pouco dinheiro, então ele tinha que ser muito bom para vender a sua arte. A arte dele é um bocadinho diferente daquilo que vimos até aqui. Ele queria fazer pinturas que fossem fáceis de vender. Desenhos da moda, caricaturas, retratos, cavalos à maneira de Carl e paisagens à maneira de Joseph. Enfim, em 1814 ele estava entre os defensores civis de Paris contra os aliados que se aproximavam, um episódio que mais tarde retratou nesta obra que estamos a ver, A Barreira de Clichy. Nos primeiros anos da restauração, o seu estúdio tornou-se local de encontro de artistas e veteranos hostis ao governo de Bourbon. Considerava-se um modernista, fez amizade com Géricault e foi um dos pioneiros da litografia. E ele começou a especializar-se em cenas de batalha com estas obras, revolucionários e napoleónicas, Jamape, Montmirail,
Anneau e Valmy, pintadas para o Duque de Orleans. Em 1825 ele foi nomeado oficial da Legião de Honra e em 1826 membro do Instituto. Teve alguns sucessos no Salão de Paris e foi nomeado diretor da Academia Francesa em Roma em 1829. Esteve lá 7 anos e exibiu uma versatilidade ágil com pinturas da vida popular italiana, assuntos orientais e anedotas históricas. Ele definia-se como um pintor de assuntos nacionais modernos, especificamente de cenas de combate. Na Exposição Universal de 1855, ele foi representado por 24 pinturas, que foi um sucesso popular e um sucesso oficial. No entanto, esta aceitação do público não era total. Baudelaire, por exemplo, referiu-se a ele como um militar que faz pinturas. No momento da sua morte, em 1863, Vernet, membro de 30 academias, era, no entanto, o artista mais famoso de França, admirado e imitado por toda a Europa e profundamente incorporado na cultura popular. Estamos a falar de um tipo de arte muito específica, arte bélica, arte das batalhas. Era o que ele gostava de fazer e era altamente especializado nisso e era muito famoso e também é um pintor romântico. O romantismo tem várias facetas. E agora vamos terminar o vídeo falar do último dos pintores românticos franceses que eu vou destacar. E vamos falar deste senhor, o Paul Delaroche. Paul Delaroche nasceu a 17 de julho de 1797 em Paris e foi um pintor cujos assuntos históricos meticulosamente realistas fizeram dele um dos artistas académicos de maior sucesso da França nos meados do século XIX. O pai de Delaroche era um especialista em arte. O seu tio era curador do Cabinet des Estampes e o seu irmão era um pintor. Em 1832, ele tornou-se professor na Escola Nacional Superior de Belas Artes e tornou-se membro de um instituto. Portanto, ele vinha de uma família privilegiada, pelo menos no mundo das artes. Os quadros de Delaroche foram pintados com uma superfície firme, sólida e lisa, que dava uma aparência de acabamento mais alto. Muitas vezes, ao desenvolver as suas composições, ele primeiro faz modelos de ceras. A sua longa série de reproduções e de gravuras tornou o seu trabalho muito famoso por milhares de pessoas em casa. Uma das suas cenas mais populares foi A Crianças de Eduardo, de 1830, uma representação da prisão dos filhos de Eduardo IV na Torre de Londres. Delaroche usa muito temas da pintura medieval, da história dos séculos XVI e XVII, e isso atraía os românticos. As obras de Delaroche, concluídas no início da década de 1830, refletiam mais a posição que ele assumiu entre o movimento neoclássico e o movimento romântico, e foram muito admiradas na sua época. Esta obra que estamos a ver, a execução da Lady Jane Grey, era um sucesso absoluto, uma obra de 1833, foi aclamadíssima na sua época. Estes são os nomes que mais se destacam na pintura romântica francesa. Tivemos no início o Ingres, que ainda acreditava ser completamente neoclássico, apesar de não ser. Já temos ali a distorção anatómica, já temos os temas mais exóticos, os banhos turcos, já ali qualquer coisa diferente. Depois temos os nomes de transição, depois chegamos assim com toda a força ao romantismo de Géricault e de Delacroix, os dois nomes assim supremos do romantismo francês, e depois temos estes outros pintores que se destacam noutras áreas, porque o romantismo é muita coisa. Então, de França já falamos, da escultura, da arquitetura e da pintura. Nas próximas semanas e durante bastante tempo eu vou analisar estas obras, porque vocês viram que o leque é vasto. Temos obras neomedievais, temos obras neobizantinas, temos obras ainda dentro do clássico, temos tanta coisa neogótico e nós vamos analisá-las todas. Eu quero analisar com mais cuidado a obra de Géricault. Eu vou fazer a Jangada da Medusa, já tenho o guião pronto, e também quero analisar muitas obras de Delacroix, porque é assim, ele é importante para os românticos, mas ele é muito importante para tudo o resto, porque ele vai influenciar muito a história da arte. Então temos que conhecer a sua obra assim, em profundidade. Portanto, já sabem, se gostam de pintura romântica francesa, têm que ficar atentos. Nas próximas semanas eu vou vão sair vídeos todas as semanas de análises de obras de pintura francesa. Se querem saber mais acerca do romantismo francês, temos mais vídeos, estão aqui. Eu já fiz a análise também de La Marseillaise, de François Rude, o maior escultor. Também falamos de arquitetura, e, portanto, os vídeos estão todos assim, uns a seguir aos outros por ordem cronológica. Se querem saber mais acerca da vida de um destes pintores, deixem nos comentários. Eu estou indecisa se faço ou não. Eu estou com muito trabalho agora. Até vou fazer uma pausa, assim, para a minha cabeça espairecer. Eu, desde que trabalhei Goya, que não fiquei bem.
Fiquei a precisar de férias. Entendem? Se quiserem apoiar o canal, podem fazer um gosto, partilhar os nossos vídeos, deixar um comentário gentil. Por favor, sejam gentis. Eu estou muito cansada. Gosto de pessoas gentis, de pessoas assim, fofinhas. Também podem tornar-se membros do Clube Criarte. Podem comprar o nosso merchandising. Olha que gira a minha t-shirt, a dizer que a arte é um processo, não é um produto. Acho giríssimo. Temos pins, temos canecas, temos, enfim, montes de coisas giras. O link também fica aqui por baixo dos nossos vídeos e também fica o pin fica no primeiro comentário, fica ali. Ok? E pronto, por hoje é tudo. Voltamos na próxima semana com mais atualizações. Até lá, fiquem bem, sejam uns românticos. Tchau!